Há algo quase poético e profundamente humano no momento em que uma mulher retorna para a vida de um homem que já havia deixado para trás. Mas o que há por trás desse fenômeno? Será saudade, ego ou a percepção de um valor que só se revela quando o silêncio e a ausência fazem o seu trabalho? Este vídeo não é sobre truques baratos, e sim sobre a disciplina emocional de um homem que aprendeu a se tornar o próprio centro de gravidade. Homens comuns cedem à dor, à procrastinação e ao desejo de provar algo. Homens estoicos transformam rejeição em força. Enquanto uns correm atrás, outros constroem corpo, mente e propósito. E é aí que a percepção muda. Ela começa a enxergar o que antes não via, o valor de um homem que não depende da validação dela para existir. Aquele que, mesmo ferido, não se dobra, apenas evolui. Se você já sentiu a dor da rejeição, o vazio de ver o interesse dela desaparecer ou o peso de duvidar do próprio valor, este vídeo é para você. Vamos entender, passo a passo, por que as mulheres sempre voltam. E mais importante, o que fazer para que, quando isso acontecer, você já tenha se tornado alguém impossível de substituir. Porque a verdadeira reaproximação começa quando você já não precisa mais dela. Como diria Marco Aurélio, a perda nada mais é do que mudança, e a mudança é o prazer da natureza. Quando você entende isso, o jogo muda. O foco deixa de ser ela e passa a ser você. O homem de propósito, centrado, inabalável. Então, antes de continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo com aquele amigo que ainda está tentando entender o silêncio dela. E comenta aí embaixo, confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Há um instante silencioso, quase invisível, em que a mente dela muda. Antes, tudo parecia previsível, suas mensagens, sua presença, seu interesse. Mas quando o homem some, não por joguinho, e sim por autodomínio, nasce um vazio. É nesse espaço que a percepção de valor começa a florescer. Ela lembra de como você a fazia rir, da tranquilidade que sentia ao seu lado, da segurança que hoje não encontra. É irônico, o que antes era rotina, agora virou saudade. A filosofia estoica ensina que o valor não está no controle do outro, mas no controle de si. Enquanto muitos tentam reconquistar provando que mudaram, o verdadeiro homem estoico não prova nada. Ele apenas se torna mais valioso pelo que é, não pelo que oferece. Quando ela vê isso, o impacto é brutal. Ela não enxerga apenas o ex, mas o homem que amadureceu. E isso toca uma parte dela que o novo cara não consegue alcançar: o respeito. O ser humano tem a tendência de só reconhecer o brilho de algo quando a luz se apaga. Ela começa a repassar memórias, comparar gestos, rever conversas antigas. E quanto mais tenta racionalizar, mais o sentimento de perda cresce. Essa é a hora em que a saudade deixa de ser nostalgia e vira um lembrete de erro. O ego dela se contorce e a mente tenta justificar: por que ele não me procura mais? É o início da reaproximação invisível. Mas cuidado! O erro de muitos homens é perceber esse retorno energético e correr para validar. É aí que tudo se perde. Quando você interrompe o processo natural dela, tira dela a oportunidade de reconhecer sozinha o seu valor. E sem essa percepção, qualquer reaproximação é superficial. Nasce fraca, morre rápido. A verdadeira vitória está em permanecer firme no silêncio, guiado pelo propósito e não pelo desejo. Essa mudança de papel é o que redefine o jogo. Ela era o prêmio, agora é você quem dita o ritmo. Isso não é arrogância, é equilíbrio. Quando o homem entende que o seu valor não depende do olhar de ninguém, ele se torna raro. E o que é raro desperta curiosidade. Curiosidade vira interesse. Interesse vira saudade. Saudade vira ação. Assim ela volta, não porque você insistiu, mas porque a ausência dela não te quebrou. E quando esse momento chega, o homem sábio não se apressa.
Ele observa, respira e lembra. A percepção dela mudou, mas o propósito dele continua o mesmo: crescer, liderar, evoluir. E é justamente por isso que ela volta. Não por amor inacabado, mas por valor reencontrado. O tipo de valor que o tempo não apaga, apenas revela. Nada fere mais o ego de uma mulher do que perceber que o homem que ela dispensou está melhor sem ela. É como se a realidade desse um tapa no orgulho, e não por vingança, mas por contraste. Quando ela te vê sorrindo de novo, mais forte, com propósito e energia renovada, nasce uma mistura de saudade e confusão. Como ele conseguiu se reerguer tão rápido? A resposta está na disciplina. Enquanto ela buscava distrações, você buscou evolução. E o mundo nota isso. Seguir em frente não é ignorar a dor, é transformá-la em combustível. O homem estoico entende que a perda é um treino para o espírito. Ele se refaz no silêncio, trabalha o corpo, a mente e o foco. E esse processo gera algo magnético, valor percebido. Quando ela vê essa mudança, algo dentro dela se desorganiza. A comparação é inevitável e o impacto emocional é devastador. O que era certeza vira dúvida. O que era término vira arrependimento. A ironia é que quanto mais você se reconstrói, menos precisa dela. E é justamente aí que ela sente sua falta. Isso acontece porque a percepção dela sobre você muda de papel, de dependente emocional a homem de propósito. E propósito é o que mais atrai. Enquanto o novo cara tenta impressionar, você está ocupado vivendo. Enquanto outros buscam aprovação, você lidera sua própria história. E isso, aos olhos dela, é irresistível. O erro de muitos é tentar mostrar que estão bem. Postar indiretas, forçar sorrisos, inventar conquistas. Isso é o oposto do estoicismo. O verdadeiro poder está na naturalidade. A paz que não precisa ser exibida é a que mais impacta. Ela sente, ela vê nas entrelinhas. O silêncio de um homem focado fala mais alto do que 1000 stories. E quando ela percebe que perdeu alguém que se tornou melhor sem ela, o arrependimento se instala como uma sombra. Mas cuidado, esse poder pode virar armadilha. Se você usa a própria evolução como ferramenta de provocação, volta ao mesmo ciclo de ego e validação. Isso tira a autenticidade do processo e enfraquece o seu valor real. O caminho estoico é permanecer centrado, sem precisar provar nada. Porque quem realmente segue em frente não quer impressionar ninguém, apenas ser fiel ao próprio crescimento. E é nesse ponto que a reaproximação começa a acontecer naturalmente. Ela sente saudade não do que você era, mas do homem que se tornou. E isso muda tudo. Ela não volta por carência, mas por fascínio. Fascínio pelo domínio que você tem sobre si mesmo. E quando esse momento chegar, você não estará mais esperando. Estará ocupado demais sendo quem nasceu para ser. Com o tempo, a memória dela começa a editar o passado. As brigas perdem força, os defeitos se suavizam, e o que antes parecia um problema vira apenas detalhe. É o cérebro dela criando um filme novo, e você, o protagonista. Essa idealização acontece quando o presente decepciona e o passado começa a parecer mais seguro, mais autêntico. É o contraste entre o novo, que não entrega o que prometia, e o antigo, que de repente ganha um brilho que antes ela ignorava. Esse é o poder da percepção tardia do valor. A mente humana é seletiva. Quando a emoção esfria, o que fica não são os erros, mas os momentos bons. O toque, a risada, o apoio silencioso. E é aí que a saudade deixa de ser lembrança e vira comparação. O novo parceiro começa a ser medido por um padrão invisível, o seu. E mesmo que ela não admita, tudo o que ele faz é confrontado com o que você fazia naturalmente. O gesto dele soa forçado, a conversa soa superficial. E quanto mais ela percebe isso, mais idealiza o que perdeu. A filosofia estoica explica que não devemos buscar controlar a percepção dos outros,
mas é impossível negar que a constância e o equilíbrio de um homem deixam marcas. Quando você não reage, não implora e segue o seu caminho com serenidade, você planta na mente dela uma imagem de estabilidade que nenhum outro homem consegue apagar. É como uma tatuagem emocional, o símbolo do homem que sabia quem era, mesmo quando tudo parecia desabar. A comparação é cruel, mas inevitável, porque a realidade, quando decepciona, sempre faz o passado parecer melhor. E é nesse ponto que a idealização se transforma em desejo. Ela começa a revisitar mensagens antigas, ouvir músicas que lembram vocês e se perguntar onde foi que errou. É o ego tentando se proteger, disfarçando o arrependimento com curiosidade. Mas a verdade é que ela não sente falta de vocês. Sente falta da sensação de segurança e valor que tinha ao seu lado. E é aqui que muitos homens se confundem. Ao notar sinais de nostalgia, tentam reabrir o diálogo. Mas o sábio sabe esperar. Porque a reaproximação verdadeira só acontece quando a idealização vira admiração. E isso leva tempo. A saudade precisa amadurecer, até o ponto em que ela percebe: não foi sorte ter você, foi privilégio. Quando essa ficha cai, o instinto de comparar se transforma em arrependimento e o arrependimento em ação. Assim, sem dizer uma palavra, você se torna referência. Não por manipulação, mas por mérito. Porque o homem que domina a si mesmo não compete com o presente dela. Ele vence pelo passado que construiu e pelo futuro que continua erguendo. E quando a mente dela finalmente entende isso, o corpo segue o mesmo caminho, de volta a você. No começo tudo é novidade. O novo parceiro parece mais divertido, mais atencioso, mais maduro. Mas com o tempo a máscara cai. E quando cai, o choque é inevitável. A mulher que acreditava ter encontrado algo melhor começa a enxergar rachaduras, falta de presença, incoerência, insegurança disfarçada de confiança. É o momento em que a percepção dela muda de novo. Não porque você voltou, mas porque o novo simplesmente não sustentou o peso das expectativas que ela mesma criou. A desilusão é um espelho. Ela revela o quanto ela projetava mais do que realmente vivia. E nessa hora, o contraste dói, porque o que parecia uma libertação vira vazio. O que soava como evolução se mostra repetição. E é nesse abismo que surge a saudade verdadeira. Não apenas do homem, mas da estabilidade emocional, da autenticidade e do valor que você carregava sem precisar se exibir. A presença que ela antes achava comum, agora se torna rara. O filósofo Sêneca dizia: aquele que se torna escravo do desejo perde a liberdade. E é exatamente isso que acontece. Ela percebe que trocou algo genuíno por uma ilusão movida por impulsos. Enquanto isso, você seguiu firme, com propósito, foco e serenidade. E essa diferença grita. Porque nada é mais atraente do que um homem que se reconstrói sem precisar provar nada. Ela vê você prosperar, não para exibi-la, mas porque aprendeu a viver bem consigo mesmo. E o novo dela ainda tenta entender quem é. Nesse ponto, o ego dela começa a sangrar. Não pelo fim da nova relação, mas pela consciência de que talvez o erro tenha sido dela. O orgulho tenta resistir. Não posso voltar, seria fraqueza. Mas o coração fala mais alto, porque com ele tudo parecia mais leve. Essa batalha interna é o prenúncio da reaproximação emocional. Mesmo em silêncio, ela começa a te revisitar mentalmente. Você se torna o padrão comparativo que expõe as falhas do presente. O erro do homem comum seria aproveitar essa brecha, correr atrás, tentar mostrar que ainda é o mesmo. Mas o homem estoico entende que o poder está em manter a rota. Ele não precisa ser lembrado. A própria vida dela faz isso por ele. E quanto mais o tempo passa, mais o novo se torna velho e o antigo volta a brilhar com o ouro do arrependimento. É a ironia da maturidade emocional. O que ela desprezou ontem, hoje ela deseja de novo.
E quando esse desejo retorna, já não é paixão impulsiva, é busca por equilíbrio. Ela volta porque o mundo lá fora mostrou que o verdadeiro valor não se repete. E se o homem for sábio, não verá nisso uma revanche, mas uma confirmação. Enquanto ela procurava o que achava que queria, ele se tornou o que ela realmente precisava. Nem toda volta é movida por amor. Muitas vezes é o ego dela pedindo socorro. Quando percebe que você já não reage, que o mundo segue girando sem a presença dela, nasce um desconforto. Será que ele me esqueceu? Essa pergunta é o estopim da inquietação. O silêncio que antes parecia orgulho, agora soa como indiferença. E nada fere mais uma mulher do que a indiferença de quem um dia a desejou. Nesse ponto, a volta não é por carinho, mas pela necessidade de sentir que ainda tem poder sobre você. A mente humana tem horror à perda de controle. Ela quer ser lembrada, sentida, desejada, mesmo quando já não quer mais se entregar. É o jogo invisível da validação. E se o homem não estiver centrado, cai fácil nessa armadilha. Basta uma mensagem dela, um oi sumido e pronto, toda a evolução se dissolve. O erro aqui é confundir o retorno com reconexão. A reaproximação verdadeira não nasce do ego ferido, nasce do respeito restaurado. E respeito só existe quando há limites claros. O homem estoico observa sem se perder. Ele entende que o desejo de validação dela não é sobre ele, é sobre ela. Ele não reage por impulso, não busca provar valor, porque sabe que valor não se afirma, se demonstra com atitude. Enquanto ela tenta entender por que perdeu o domínio emocional, ele segue na própria direção, guiado por propósito, não por lembrança. E é justamente esse controle que a desarma. Porque o poder muda de mãos quando o silêncio fala mais alto que a carência. Com o tempo, ela pode até tentar testar o terreno, curtir uma foto, mandar uma lembrança, provocar nostalgia. São sinais de um ego tentando cicatrizar. Mas o homem centrado não se apressa. Ele responde com equilíbrio, nem frio, nem empolgado. Esse comportamento confunde, porque quebra o ciclo. Ela esperava o mesmo padrão de sempre, a reação. Mas o que encontra é um novo homem, sereno, dono de si, e é aí que a percepção dela muda pela última vez. A ausência de reação é o espelho mais cruel para quem busca controle. E nessa ausência, ela percebe a realidade. O poder que tinha já não existe. A partir daí, a saudade deixa de ser vaidade e se torna humildade. Ela começa a reconhecer o valor que ignorou e finalmente entende: perder um homem que se domina é perder algo que não se encontra duas vezes. O ego dela sangra, mas é essa dor que desperta o respeito. E quando esse respeito renasce, a escolha é sua, recebê-la ou seguir. O homem sábio decide com calma, sem emoção, porque entende que a verdadeira vitória não é tê-la de volta, mas não precisar mais dela para se sentir completo. O estoicismo no amor não é frieza, é liberdade. E essa liberdade é o que, no fim, faz as mulheres sempre voltarem. No fim, não se trata de entender as mulheres. Trata-se de entender a si mesmo. Quando um homem domina suas emoções, o mundo muda de cor. O que antes era perda se torna aprendizado. A rejeição deixa de ser ferida e vira combustível. E é justamente por isso que as mulheres sempre voltam. Porque o homem que escolhe crescer se torna raro. E o raro desperta curiosidade, respeito e atração. Não é magia, é mérito. A filosofia estoica ensina que não podemos controlar os outros, apenas nossas atitudes e percepções. E quando você aplica isso na vida amorosa, algo poderoso acontece. Você para de reagir e começa a liderar. Não o relacionamento, mas a si mesmo. Esse é o ponto em que o homem comum se transforma em homem de propósito. Aquele que já não precisa provar seu valor, apenas vivê-lo. Então pare e reflita. O que você tem feito com as dores que recebeu?
Está usando como desculpa ou como força? Está se afundando em autocomiseração ou subindo degrau por degrau em direção ao domínio de si? A resposta define não apenas seus relacionamentos, mas a sua trajetória. O verdadeiro poder não está em reconquistar alguém, está em se tornar alguém que nunca mais precisa ser reconquistado. Cada saudade que ela sente, cada comparação, cada arrependimento é apenas o eco de uma presença que deixou marca. E essa marca é o reflexo da sua disciplina, do seu crescimento e da sua percepção de valor interno. O homem que entende isso nunca teme a solidão, porque sabe que o silêncio é o campo onde a força nasce. Se este conteúdo te fez refletir, inscreve-se no canal, ativa as notificações e compartilha com um irmão de jornada que precisa ouvir isso. E me diz nos comentários: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Qual dessas frases resume o homem que você escolhe ser a partir de hoje?